Deuteronômio. Devarim. Capítulo 29. Estas são as palavras do pacto que Yahweh mandou Moshe fazer com o povo de Israel na terra de Moabe, além do pacto que havia feito com eles em Horebe. Então Moshe convocou todo Israel e lhes disse: Vocês viram tudo o que Yahweh fez diante dos seus olhos na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, os grandes julgamentos que os seus olhos viram, aqueles grandes sinais e milagres. Mas Yahweh não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Enquanto eu os guiava por 40 anos no deserto, as roupas que vocês usavam não se gastaram, e as suas sandálias não se gastaram nos seus pés. Vocês não comeram pão, não tomaram vinho nem outras bebidas alcoólicas, a fim de que soubessem que eu sou Yahweh seu Criador. Por fim vocês chegaram a este lugar, e Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, vieram ao nosso encontro em batalha, mas nós os derrotamos. Depois tomamos a terra deles e a demos como herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem as palavras deste pacto e obedeçam-nas, a fim de que tudo o que vocês fizerem seja bem-sucedido. Todos vocês estão hoje perante Yahweh seu Criador. Os cabeças das suas tribos, seus anciãos, seus oficiais, todos os homens de Israel, suas crianças, suas esposas e seu residente estrangeiro, que está no seu acampamento, desde aquele que ajunta lenha para você até o que tira água para você. Você está aqui para entrar no pacto de Yahweh seu Criador, e no juramento que Yahweh, seu Criador, está fazendo hoje com você, para torná-lo hoje seu povo e ser o seu Criador, assim como ele lhe prometeu e como jurou aos seus antepassados Abraão, Iausa e Jaacove. Não é só com vocês que faço este pacto e este juramento, mas é com os que hoje estão aqui conosco perante Yahweh, nosso Criador, e com os que hoje não estão aqui conosco. Pois vocês sabem muito bem como era a nossa vida quando morávamos na terra do Egito e como foi passar pelo meio de várias nações na nossa viagem. E vocês viram as coisas detestáveis e os ídolos repugnantes que havia entre elas, ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Portanto, tomem cuidado para que não haja hoje entre vocês nem homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie de Yahweh, nosso Criador, para servir os ídolos daquelas nações, e para que não haja entre vocês uma raiz que produza um fruto venenoso e absinto. Mas, se alguém ouvir as palavras deste juramento e se gabar no coração, dizendo: Terei harmonia, mesmo que eu insista em andar nos caminhos do meu próprio coração, e assim destruir tudo à sua frente, Yahweh não estará disposto a perdoá-lo. Em vez disso, a grande ira de Yahweh se acenderá contra esse homem, e toda maldição escrita neste livro certamente virá sobre ele, e Yahweh apagará o nome dele de debaixo dos céus. Então Yahweh o separará de todas as tribos de Israel para que sofra a calamidade, de acordo com toda a maldição do pacto escrita neste livro da lei. Quando a geração futura dos seus filhos e o estrangeiro de uma terra distante virem as pragas dessa terra, as doenças que Yahweh tiver trazido sobre ela, enxofre, sal e incêndios, de modo que toda a sua terra não será semeada, nem brotará, nem surgirá nela nenhuma vegetação, como na devastação de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que Yahweh destruiu na sua ira e no seu furor. Eles e todas as nações dirão: Por que Yahweh fez isso a essa terra? O que causou essa ira ardente tão grande? Então responderão: Foi porque abandonaram o pacto que Yahweh, o Criador dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Mas eles serviram a outras divindades e se curvaram diante deles, divindades que não conheciam e que ele não lhes havia permitido adorar. Então a ira ardente de Yahweh veio contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição escrita neste livro. Por isso, Yahweh os arrancou da sua terra em ira, furor e grande indignação, e os deportou para outra terra, onde estão hoje. As coisas escondidas pertencem a Yahweh, nosso Criador, mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos descendentes para sempre, a fim de cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio. Devarim. Capítulo 30. Quando todas essas palavras vierem sobre você, a bênção e a maldição que pus diante de você, e você se lembrar delas em todas as nações entre as quais Yahweh seu Criador o tiver espalhado, e você voltar para Yahweh seu Criador e escutar a sua voz, conforme tudo o que hoje lhe ordeno, você e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, então Yahweh seu Criador o trará de volta do cativeiro,
ele terá compaixão de você, e o reunirá novamente dentre todos os povos. Mesmo que seu povo esteja espalhado até os confins da terra, de lá Yahweh, seu Criador, o reunirá e o trará de volta. Yahweh, seu Criador, o fará entrar na terra de que seus pais tomaram posse, e você tomará posse dela, e ele o fará prosperar e o multiplicará mais do que a seus pais. Yahweh, seu Criador, purificará o seu coração e o coração da sua descendência, de modo que você amará a Yahweh, seu Criador, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que você viva. Então Yahweh, seu Criador, trará todas essas maldições sobre os seus inimigos, que odiaram e perseguiram você. Você voltará então para Yahweh, escutará a sua voz e obedecerá a todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno. Yahweh, seu Criador, fará todo o trabalho das suas mãos prosperar muito, multiplicando seus filhos, seus rebanhos e os produtos da sua terra, visto que Yahweh se alegrará em fazê-lo prosperar, assim como se alegrou com seus antepassados. Pois então você escutará a voz de Yahweh, seu Criador, guardará seus mandamentos e decretos, escritos neste livro da lei, e voltará para Yahweh, seu Criador, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Este mandamento que hoje lhe ordeno não é difícil demais para você cumprir, nem está fora do seu alcance. Não está nos céus, de modo que você tenha de dizer: Quem subirá aos céus e o trará para nós, a fim de que o possamos ouvir e obedecer? Nem está do outro lado do mar, de modo que você tenha de dizer: Quem atravessará para o outro lado do mar e o trará para nós, a fim de que o possamos ouvir e obedecer? Pois a palavra está bem perto de você, na sua própria boca e no seu próprio coração, para que a cumpra. Veja, ponho hoje diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. Se você escutar os mandamentos de Yahweh, seu Criador, que hoje lhe ordeno, amando a Yahweh, seu Criador, andando nos seus caminhos e guardando seus mandamentos, seus decretos e suas decisões judiciais, então você ficará vivo e se multiplicará, e Yahweh, seu Criador, o abençoará na terra da qual você vai tomar posse. Mas, se o seu coração se desviar e você não escutar, for seduzido, se curvar diante de outras divindades e o servir, eu lhes declaro hoje que vocês certamente morrerão. Não viverão muito tempo na terra da qual você vai tomar posse ao atravessar o Iorda. Tomo hoje os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que pus diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para continuar vivo, você e seus descendentes, amando a Yahweh, seu Criador, escutando a sua voz e apegando-se a ele. Pois ele é a sua vida e por meio dele você viverá muito tempo na terra que Yahweh jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Iausa e Jaacove. Deuteronômio. Devarim. Capítulo 31. Então o Macha saiu e disse estas palavras a todo Israel. Hoje tenho 120 anos de idade. Não posso mais liderá-los, pois Yahweh me disse: Você não atravessará este Iorda. Yahweh, seu Criador, é quem atravessará à sua frente, e ele mesmo exterminará estas nações diante de você, e você tomará posse da terra delas. Yahusha o liderará na travessia, assim como Yahweh falou. Yahweh fará a elas assim como fez a Sion e a Og, os reis dos amorreus, e a terra deles, quando os exterminou. Yahweh as derrotará para vocês, e vocês devem fazer a elas segundo todo o mandamento que lhes dei. Seja corajoso e forte. Não tenha medo nem fique apavorado diante delas, pois Yahweh, seu Criador, é quem marcha com você. Ele não o desamparará nem o abandonará. Então o Macha chamou Yahusha e lhe disse perante os olhos de todo Israel: Seja corajoso e forte, pois é você que fará este povo entrar na terra que Yahweh jurou dar aos seus antepassados, e você a dará como herança a eles. Yahweh é quem marcha à sua frente, e ele continuará com você. Não o desamparará nem o abandonará. Não tenha medo nem fique apavorado. Macha escreveu então esta lei e a deu aos sacerdotes, os levitas, que carregam a arca do pacto de Yahweh, e a todos os anciãos de Israel. Macha lhes ordenou: Ao fim de cada 7 anos, na época determinada do ano da remissão, durante a festividade das barracas, quando todo Israel comparecer perante Yahweh, seu Criador, no lugar que ele escolher, você deve ler esta lei para que todo Israel ouça. Reúna o povo, os homens, as mulheres, as crianças e seu residente estrangeiro, que está dentro das suas cidades, para que escutem, aprendam sobre Yahweh, seu Criador, e o temam, e para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei.
Então os filhos deles, que não conheciam essa lei, escutarão e aprenderão a temer a Yahweh seu Criador, todos os dias em que vocês viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Iordan. Ial disse então a Masha: O dia da sua morte já está próximo. Chame Yausha, e apresentem-se na tenda de reunião, para que eu o designe como líder. Portanto, Masha e Yausha se apresentaram na tenda de reunião. Ial apareceu então na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou à entrada da tenda. Ial disse então a Masha: Logo você vai morrer, e este povo passará a cometer prostituição espiritual com os ídolos estrangeiros que estarão ao redor deles na terra para a qual irão. Eles me abandonarão e violarão o pacto que fiz com eles. Naquele tempo, minha ira se acenderá contra eles, e eu os abandonarei e esconderei deles a minha face até que sejam destruídos. Então, depois de virem sobre eles muitas calamidades e aflições, eles dirão: Será que não é porque nosso Criador não está no nosso meio que estas calamidades vieram sobre nós? Mas eu continuarei a esconder a minha face naquele dia, por causa de toda a maldade que fizeram, voltando-se para outros divindades. Agora escrevam este cântico, e ensinem aos israelitas. Façam com que eles o aprendam, para que este cântico sirva como minha testemunha contra o povo de Israel. Quando eu os levar à terra que jurei aos seus antepassados, que mana leite e mel, e eles comerem até ficarem satisfeitos e prosperarem, eles se voltarão para outras divindades e os servirão, e me tratarão com desrespeito e violarão meu pacto. Quando vierem sobre eles muitas calamidades e aflições, este cântico servirá como testemunha para eles, porque os descendentes deles não devem esquecê-lo, pois já conheço a inclinação que estão desenvolvendo antes mesmo de os fazer entrar na terra que lhes jurei. De modo que Masha escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos israelitas. Então ele designou Yausha, filho de Nun, como líder e disse: Seja corajoso e forte, pois é você que fará os israelitas entrar na terra que lhes jurei, e eu continuarei com você. Assim que Masha terminou de escrever todas as palavras desta lei num livro, Masha deu a seguinte ordem aos levitas que carregavam a arca do pacto de Ial: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca do pacto de Ial, seu Criador, e ali ele servirá como testemunha contra você. Pois eu mesmo conheço bem a sua rebeldia e a sua obstinação. Se vocês têm sido tão rebeldes contra Ial enquanto eu ainda estou vivo com vocês, quanto mais depois da minha morte. Reúnam a mim todos os anciãos das suas tribos e os seus oficiais, e eu falarei estas palavras diante deles e tomarei os céus e a terra como testemunhas contra eles. Pois eu sei muito bem que depois da minha morte, vocês certamente farão o que é mal e se desviarão do caminho que lhes ordenei. E certamente lhes sobrevirá calamidade no fim dos dias, porque vocês farão o que é mal aos olhos de Ial e o ofenderão com o trabalho das suas mãos. Então, diante de toda a congregação de Israel, Masha recitou as palavras deste cântico do começo ao fim.